Gente do céu, o que houve? Estão me ouvindo, gurias? Sim. Estão me vendo? Não. Não? Ah, agora deu. Bom Gente, que horror! Bom dia. Dia, todo mundo. dia. Você está aqui. Gente, olha essa internet, 1 hora para entrar aqui. A Deb está aí? Acho que sim. Tem outro link para entrar ou vocês entraram pela sala? Eu Que ela entrei pela enviou. sala. Ai, que frio. Bom, vamos ver se nosso convidado consegue entrar. Não leva a garrafa, não, que eu quero um café. Gurias, preparem as perguntas de vocês sobre intuição para a gente fazer para ele aproveitar, né? Bom dia, Ana, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, conseguiu entrar? Consegui, consegui. Hoje é o dia que eu, difícil. hoje é o dia que eu faço a minha feira orgânica e eu levo um tempo para organizar as coisas aqui. Estava arrumando. Ah, que beleza. Bom, então, bom dia para todo mundo que está aqui. Bem-vindo, Wallace. A gente está todo mundo muito feliz com a tua presença. E, bom, nosso convidado praticamente já é bem conhecido de todos nós, né? E é uma grande referência em física quântica, e foi no curso de coaching quântico aqui em Porto Alegre que eu conheci o trabalho do Wallace. Mas, além de engenheiro, escritor, empresário, ele também é músico, poeta e compositor. E muito ativo nas redes sociais, nos ensinando sobre as orações quânticas, o café quântico, a epigenética, as frequências vibracionais e por aí vai, né, Wallace? Bom, como eu te falei, nós somos um grupo que se juntou na pandemia para estudar cartomancia. Então, o tema sobre intuição que tu propôs para nós muito nos interessa, né? Porque a gente está desenvolvendo muito a técnica, mas também falta desenvolver a intuição. Então,
Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o meu convite e fica à vontade para nos falar todo o teu conhecimento. E eu já vou avisar todo mundo que o Wallace não vai conseguir ficar as 2 horas porque está com um probleminha na garganta. Então, a gente vai poder fazer perguntas, ele vai falar e a gente vai poder fazer perguntas depois, ele vai abrir. Então é isso, Wallace, seja bem-vindo, fica à vontade, a palavra é tua. Cristina, é um prazer encontrá-la aqui, né? Nos conhecemos lá no Coaching Quântico, acho que foi 2018, 2019, se não me engano, né? Acho que 18. 18, né? Em Porto Alegre. E aí acompanho também seu trabalho, de vez em quando estou vendo suas postagens aí com a numerologia, né? E parabéns a vocês por terem tomado essa iniciativa, né? De se organizarem nesse momento de transição que a gente tá vivendo, né? Então acho que é muito oportuno a gente buscar criar vínculos, né? E se reunir com pessoas que estão na nossa vibração. Isso foi uma das coisas que me motivaram em janeiro também, ter criado a comunidade quântica de evolução e autocura, com esse intuito também, de reunir pessoas em torno de um objetivo comum, né? Nessa busca por evolução, né? Por transcendência e pela conexão com a nossa humanidade, sobretudo, né? Que é exatamente essa conexão com a nossa humanidade que nos leva também a criar pontes, né, com a dimensão do invisível, né, a dimensão espiritual. Então, eu vou fazer, como eu falei para Cristina, eu venho numa demanda muito grande de ações, falando muito, dando muitas aulas, fazendo mentorias. Tive uma recomendação da minha acupunturista de economizar um pouco a voz. Então, realmente, eu estou tendo um certo cuidado. Estou aqui com um copo de água com própolis e mel para estar temperando a garganta. Tá? Então, a minha ideia, como eu falei para a Cristina, eu vou fazer uma exposição e depois eu vou abrir para que vocês fiquem à vontade de perguntar o que vocês quiserem, né? Então, o meu trabalho ele tem sido voltado para divulgar os conhecimentos inicialmente da física moderna, né, que envolve a física quântica e relativística. Isso foi inspirado na minha própria história de vida, né? Primeiro, eu tive um desafio quando eu fazia o colegial, né, o ensino médio, aqui em Recife. No primeiro ano de ensino médio, eu quase fui reprovado em física. O primeiro semestre meu foi desastroso em física. E eu ficava ali com a turma, com a minha turma, que não era muito afeita a essas temáticas dos assuntos das exatas, né? E o professor que a gente tinha também era muito exótico, né? Ele era uma figura, o Alberto, eu tenho uma lembrança dele que me lembra Salvador Dalí, porque ele tem um bigode assim que parecia Salvador Dalí, né? E o Alberto, ele era uma pessoa muito inteligente, mas ele estava acima da média, acho que do que ele ensinava. Ele tinha aulas muito complexas. Ele às vezes ele começava a fazer uma conta de DVD e ele passava meia hora fazendo uma conta de DVD, explicando o que era aquela conta. Eu não entendia muito, a maioria das pessoas não entendiam nada do que ele falava, né? Enfim, né? Isso foi um desafio para mim. E quando eu fui no segundo semestre, nas férias, eu peguei o livro de física, eu digo, opa, não, peraí, do jeito que eu vou ser reprovado. E eu fui estudar física e comecei a me encantar por a física chamada física clássica, que é baseada, sobretudo, nas leis de Newton. O que a gente estava estudando ali era exatamente esse começo da lei de Newton, um pouco do Galileu, né? E eu comecei a me encantar com tudo aquilo, né? Então, quando voltou o segundo semestre, eu fui lá para a primeira fila, eu mudei de lugar, eu fui lá para a primeira fila e eu comecei a assistir às aulas com muito mais atenção, né? E eu sei que eu fui para a recuperação no final, porque minhas notas no primeiro semestre eram muito baixas, e eu consegui não ser reprovado, mas a turma a minha turma, um percentual significativo foi reprovado.
E isso terminou, eu acho que foi um empurrão quântico que eu recebi aí do universo, me trazendo um fascínio pela física, inicialmente a física clássica, e posteriormente eu descobri a física moderna, tá? E aí eu realmente fiquei muito encantado com tudo aquilo, né? Teve uma época da minha vida assim que eu ficava buscando livros das pessoas que tinham ganho o prêmio Nobel. Eu me lembro que chegou um grande navio aqui, que veio não sei de onde, e era uma biblioteca ambulante, né? E aí eu saí catando tanto de literatura, eu também sou muito apaixonado por literatura, então eu saí catando tudo que era livro de quem tinha ganho o prêmio Nobel, seja de literatura, seja de física, seja de química, enfim, nessas áreas que eu me interessava. E eu comecei a ler de maneira autodidata esses livros. Eu moro em Recife desde 1975, mas eu sou natural de Serra Talhada, uma cidade que fica a 400 quilômetros de Recife, no sertão chamado Sertão do Pajeú, aqui em Pernambuco, cidade do semiárido nordestino, né? E peraí, deixa eu ver aqui que meu gato tá dentro da caixa de livros. Peraí. Ah, não, tudo bem. Pode ficar. É porque ele entra dentro da caixa de livro e começa a arranhar os livros, mas a caixa já está vazia. Então está liberado para ele brincar. E nessa ocasião, eu quando ia de férias para casa, eu levava esses livros, né? E aí eu ficava estudando essas coisas, buracos negros, quásares, né? Teoria da relatividade, né? Física quântica, essas coisas. E eu me lembro que minha mãe ficava meio impressionada, perguntava, mas de onde é que você está tirando essas coisas? O que é isso, afinal de contas? Eu não sabia explicar a ela racionalmente o meu interesse, mas eu, né, tinha uma curiosidade muito grande, um fascínio, na verdade, era um verdadeiro fascínio, né, por essas coisas, né? E aí eu fui estudando, né, foi também quando eu tive problema de saúde desde criança, né? E aí foi quando eu descobri a homeopatia, foi através da homeopatia que eu descobri a homeopatia unicista, e eu fiquei muito impressionado, né, como a minha médica, né, reencontrei ela agora recentemente, quando ela disse, eu acho que eu encontrei o seu medicamento, um medicamento único, que vibracionalmente me coloca em sintonia, né, como se ativasse dentro de mim a minha própria essência. Eu fiquei muito impressionado com aquilo, né? Fiquei impressionado com os efeitos, com os resultados, eu senti aquilo vibracionalmente, eu vinha pesquisando com ela, várias entrevistas ela fazia comigo, né, buscando saber particularmente o meu comportamento, como eu reagi a determinadas situações, e aí eu fiquei muito encantado com aquilo, né? Eu digo, mas caramba, eu passei tanto tempo tomando remédio, né? E aí existe algo que não me provoca efeitos colaterais e ainda me conecta à minha linha, né, com a minha essência pessoal, ou seja, não só fica atacando os sintomas dos medicamentos e provocando efeitos colaterais, mas me leva de volta para casa, né? Então eu achei aquilo magnífico. E já tinha conhecido um outro médico, o Dr. Giliato Coelho, que tive uma consulta muito longa com ele, e eu vinha já estudando homeopatia. E ao estudar homeopatia, eu queria exatamente entender como é que funcionava, né? E eu consegui explicar isso, né? Depois eu vou mostrar para vocês que eu acabei de lançar o meu 10º livro agora, em julho, e eu tenho um capítulo que eu consigo, nas pesquisas que eu fiz, encontrar uma explicação, porque até hoje muita gente não entende como a homeopatia funciona. Então eu consegui trazer mais consistência para isso, porque a minha ideia era exatamente isso. Olha, eu me curei depois de mais de 20 anos tomando remédio, eu me curei de algo que não me agride o corpo e ainda me traz essa busca por uma consistência interior. E assim, e a maioria das pessoas não conhecem isso, e as pessoas têm preconceito quanto a isso, né? Os médicos, muitos médicos que também trabalham com homeopatia, ele não sabe explicar, muitos terapeutas também não sabem explicar, e eu percebi que existia essa lacuna. As pessoas que trabalhavam com as práticas naturais de saúde, elas sofriam muito preconceito. Porque quando o médico passa um antibiótico para alguém, ninguém pergunta, sim, mas como é que esse antibiótico funciona? Não, porque já virou uma cultura.
As pessoas já estão dependentes de medicamentos, elas não querem saber, não, você vai tomar um Tilenol para a dor de cabeça. Não, mas como é que isso funciona? Qual é a fundamentação científica do Tilenol? Ninguém pergunta isso. Mas se você der um chá de erva para alguém, alguma coisa, vai sempre ter alguém que vai desconfiar, né? Então eu percebi que existia essa lacuna, e eu caminhei no sentido de buscar exatamente, pela minha curiosidade científica, eu sou engenheiro eletrônico, né? Então desenvolvi muito o raciocínio, né? Um curso muito, muito difícil, muito complexo, e isso me ajudou muito a abrir essa possibilidade de olhar para vários ângulos, né? E eu tenho uma natureza muito investigativa, né? Científica, eu gosto de saber o porquê das coisas, de investigar, saber. E foi exatamente isso que me levou a entender a homeopatia e organizar grandes eventos internacionais com o intuito de trazer toda essa fundamentação teórica e científica para embasar médicos, terapeutas, profissionais da área, né, que trabalhavam com as medicinas e práticas holísticas de saúde que não sabiam, né, explicar. E aí quando você pergunta a uma pessoa, sim, mas como é que isso funciona? A pessoa não sabe explicar, isso gera insegurança, né? Como eu falei, ninguém pergunta como é que funciona um antibiótico, ninguém pergunta como é que funciona um ansiolítico ou um antidepressivo, simplesmente você toma, né? A pessoa simplesmente, o médico passa e você toma aquilo ali e acabou-se. E aí, o meu trabalho ele foi se movimentando no sentido de me aprofundar em outras áreas do conhecimento, né? Inicialmente, eu entrei na física moderna. Depois, ao ler o livro do Fritjof Capra, o Tal da Física, eu percebi que existia uma ponte entre a física moderna e a espiritualidade. Então, isso me encaminhou, e eu já era uma pessoa, desde adolescente, que eu já tinha lido a Bíblia, 3 vezes eu li a Bíblia aos 13 anos pela primeira vez, então eu tinha uma curiosidade também nessa questão espiritual, uma busca espiritual, né? Uma angústia, né? Na verdade, eu tinha uma angústia existencial. E eu via muitas contradições nas religiões que me incomodavam muito. Então eu comecei também a buscar esses conhecimentos, né? E aí comecei a praticar meditação, né? Fui conhecer de perto o budismo tibetano, um pouco do taoísmo, do hinduísmo, do xamanismo, né? Do hermetismo. Então assim, eu me interesso muito assim pelas tradições espirituais, porque ali houve um conhecimento que foi acessado de uma forma diferente, né? Foi acessado diretamente da fonte, sem equações matemáticas, né? Uma outra ciência, né? Que é o acesso direto, né? Então, esse acesso direto, ele se dá exatamente por um canal. É como se a gente usa a palavra canalização, né? Canalização. Então, você se transforma num canal onde você se comunica direto com a inteligência, com a fonte, né? E essa canalização, ela se dá exatamente através do que nós chamamos de intuição. Então, isso tudo, né? Isso tudo, e a partir do momento que eu comecei com a prática de meditação, porque chegou num momento da minha vida que eu me dei uma curiosidade muito grande. Como é que se medita, né? O que é isso, né? Como é meditar? E aí eu, né, procurei inicialmente grupos de pessoas que trabalhavam. Tem uma amiga minha que eu conheci na época, que organizava grupos de meditação, e eu comecei a praticar meditação. Depois vim a conhecer o Lama Padmasambhava, que é inclusive aí do Rio Grande do Sul, né? E aí foi onde eu mergulhei mais na prática do budismo tibetano, né? Foi uma experiência fantástica, né? Eu tenho uma conexão muito grande com o budismo. Estive na Índia 2 vezes, tive contato direto com o Dalai Lama lá na cidade dele, né? Fiz um curso, inclusive, de psicologia transpessoal dentro de uma abordagem budista, que era exatamente o que eu queria entender a essência do budismo, né? E realmente é uma ciência da mente que eu recomendo sempre a todas as pessoas, independente de religião que seja. Conhecer o budismo é conhecer um caminho, né? Que o Buda chamou do caminho do meio, que é
praticamente um software, né? Um programa que ele desenvolveu que permite a gente transcender o sofrimento, né? Uma orientação, né? Os chamadas 4 nobres verdades, né? Eu acho muito interessante, uso às vezes dos meus cursos, e é um tema que para mim é inesgotável. Estou sempre estudando um pouco para compreender mais, né? E aí essa questão essa questão da minha escolha, eu busquei exatamente me aprofundar no conhecimento científico e espiritual, né? Com esse viés de compreender, porque aí eu percebi que existia, né, que existe, né, duas formas de você acessar o conhecimento. Você tem, né, e que tem a ver com o comportamento do nosso cérebro, né? Então nós temos o hemisfério esquerdo do cérebro, que é exatamente que está associado ao nosso lado científico, racional, lógico, né, a visão masculina do mundo. E nós temos o hemisfério direito, que é exatamente que nos conecta à dimensão espiritual, à dimensão artística, musical, a percepção feminina do mundo, né? Então, dois caminhos, duas fontes, dois canais, né? E ao estudar, né, ao pesquisar grandes cientistas, né, que eu gosto, eu li muitas biografias, né, li biografia de Isaac Newton, de Galileu, de Einstein, de Madame Curie. Então eu vivia lendo biografia desses gênios aí da humanidade que tinham ganho o Prêmio Nobel, né? Enfim, Pascal. Então eu me deparava muitas vezes com algumas formas que eles tinham descoberto, os músicos também. Eu li muitas biografias de músicos, Beethoven, Tchaikovsky. Eu me interessava tudo assim para saber o que é que essas pessoas que estão no topo da pirâmide do conhecimento, da espiritualidade, da ciência, como é que eles pensavam, o que é que eles faziam de diferente para que eles fossem tão excepcionais, né? Então eu cheguei, foi aí onde eu me deparei com essa questão, né? Depois estudei também o Jung, né? Das chamadas sincronicidades, né? Que é a capacidade da gente fazer uma conexão direta com esse campo, né, de inteligência, né? Hoje a gente sabe que existe um campo realmente de energia chamado campo de ponto zero, que praticamente cria, também eu estou aprofundando isso no meu livro, o campo de ponto zero é como se fosse uma memória cósmica. Então, desde o início da grande explosão, que aconteceu há 13,8 bilhões de anos atrás, chamada de Big Bang, né, quando todo o universo estava contido num ponto, né, infinitesimal, e aí houve essa grande explosão, e esse eco dessa grande explosão ainda é possível ser ouvido, né, pelos rádios astrônomos aí, né, pelos equipamentos que foram desenvolvidos, né, dos astrofísicos. E aí tudo ali que foi acontecendo, né, porque no início não tinha nem tempo, né, não tinha tempo, não tinha espaço, não tinha elementos químicos. Então os primeiros elementos químicos foram criados ali, logo nas primeiras frações de segundos, né, os elementos químicos mais leves, né, como hidrogênio, como hélio, aqueles primeiros da tabela periódica, né, são os elementos mais leves. E aí depois essa grande massa de matéria e de energia, ela vai, em função da força da gravidade, né, ela vai sofrendo atração e vai criando grandes conglomerados, né, que vão dando origem a estrelas, né, e essas estrelas, em função da fusão nuclear, elas se desenvolveram a temperaturas altíssimas, né, e aí de vez em quando saía, né, como se fosse os magmas eram expulsos dessas estrelas, né, e segundo os pesquisadores eram ali né, dentro dessas fornalhas de temperaturas de bilhões de graus, assim, coisas gigantescas, que foram desenvolvidos os elementos químicos da tabela periódica, os mais pesados, né? Então, assim, a história da vida ela vai se desenvolver no interior das estrelas desde o início da explosão, porque primeiro você tinha os átomos, né? Então esses átomos eles começaram a se reunir e criar
Aliás, você tem os elementos químicos que começaram a se reunir e formar átomos. Depois, os átomos, eles começam a se reunir e formar moléculas. Então, assim, a minha grande questão da minha curiosidade científica é de onde é que veio essa informação, hein? Onde é que veio essa orientação para que 2 átomos de hidrogênio se unissem a um de oxigênio, que são 2 gases, e dão um líquido como a água, por exemplo? De onde é que vem isso? Entendeu? Então, assim, para mim sempre foi muito claro que existe uma inteligência cooperativa, porque os átomos eles cooperam entre si para criar moléculas. As moléculas cooperam entre si depois de alguns bilhões de anos. Uma dessas moléculas, chamada aminoácido, ela vai aprender a se reproduzir, que é exatamente onde começa a vida, né? E aí vem os micróbios que dominam a Terra durante 2,5 bilhões de anos. E esses micróbios eles começam a cooperar também. Então, toda a inteligência planetária, toda a inteligência cósmica, ela se dá por processo de cooperação. E os micróbios vão desenvolver praticamente todos os seres, né, vertebrados. Nós somos 90% de células de micróbio, 99% da nossa genética é de micróbio. Isso também no capítulo do meu livro é uma coisa que eu aprofundo, é uma coisa que eu também tenho muita curiosidade de entender que a gente precisa mudar a história da medicina. Os micróbios não são nossos inimigos. Eles, na verdade, fizeram do nosso corpo a casa deles. E se a gente cuidar deles bem, né, nós vamos ter saúde plena. Então, a questão não é ficar matando micróbio, tomando antibiótico por qualquer coisa. É buscar a origem, por que é que você está se desconectando, né? Então, o meu trabalho seguiu muito nessa linha do autoconhecimento, sempre buscando unir o conhecimento científico com o conhecimento espiritual, né? E aí foi quando eu me deparei também com um trabalho do Instituto HeartMath, da Califórnia, que eles desenvolveram uma técnica de meditação chamada técnica de meditação da coerência cardíaca, que eu já uso há muito tempo. Eu comecei a estudar esse trabalho antes mesmo de conhecê-los, mas em 2016 eu... Maravilhoso. Que é o dedo de quem sabe, né? Oi? Que fiasqueiro. Tá, agora tá ótimo, Theo. Tá aberto aí o microfone, acho que é da Roberta Helena, né? E aí, né, em 2016, eu resolvi conhecer de perto esse trabalho que eu já admirava muito, já vinha lendo. Eu acho que antes eu tive com o Greg Braden, no Novo México, e ele trouxe muita coisa do Instituto HeartMath, que ele também ligado, são parceiros, o Dr. Joe Dispenza também, e naquela ocasião eu cheguei até a adquirir um equipamento, né, para medir essa questão da coerência cardíaca. Enfim, e aí em 2016 eu fui para o Novo México, ou para o Novo México não, para Riviera Maya, no México, para fazer um curso de aprofundamento de 5 dias com 3 dos principais cientistas do Instituto HeartMath, né? Então foi assim uma experiência incrível. E um dos aspectos que o Instituto HeartMath trabalha é a questão da intuição, né? É exatamente a intuição, essa comunicação sem sinais, onde nós passamos a ser canais, né? Onde nós nos comunicamos diretamente com a fonte e se comunicamos também, né, com a ideia do inconsciente coletivo e com a própria história do cosmos. Então, segundo os pesquisadores do Instituto HeartMath, esse estado chamado de coerência cardíaca, né, ele é atingido através da meditação, né? Eles têm uma técnica bastante simples, né? Vocês encontram nos meus vídeos, de vez em quando eu estou praticando essa técnica. Eu já fiz várias adaptações dela também, né? Algumas coisas que eu usei para a questão das células-tronco, da cura das células-tronco, né? Fiz algumas adaptações e uso com muita frequência. Então, na meditação da coerência cardíaca, né, o propósito é exatamente você chegar nesse estado. Então, os pesquisadores do Instituto HeartMath, eles descobriram que o nosso coração tem um comportamento, né, que eles chamam de variabilidade do ritmo cardíaco. Então, a variabilidade do ritmo cardíaco é o tempo entre uma batida e outra do coração, tá?
Então, uma pessoa quando está doente, né, e se estiver muito doente, é comum que essa variabilidade seja constante, é como se a pessoa estivesse ali numa monotonia, numa repetição, né, e, e aí uma pessoa mais saudável, essa variabilidade, o tempo entre uma batida e outra é variável, ela varia. Ele varia e eles fizeram vários estudos científicos mostrando isso, e eles mostram que quando nós atingimos, através da meditação, esse estado de coerência cardíaca, né, você tem acesso a uma inteligência gigantesca do coração, porque inicialmente as pesquisas só entendiam o coração como uma bomba, né, para levar o sangue para levar nutrientes, né, para o corpo, transportando nutrientes pelo sangue. No entanto, uma descoberta científica mostrou que o coração também tem neurônios. Então, existem 40 mil neurônios no coração, que são chamados de neurites sensoriais. Então, nós temos um pequeno cérebro no coração. Nós temos um cérebro gigante na cabeça, né, com em torno de 100 bilhões de neurônios. Nós temos um segundo cérebro muito poderoso também no intestino, com em torno de 10 bilhões de neurônios. E nós temos um pequeno cérebro no coração. E esse pequeno cérebro no coração, ele é muito poderoso, né? Ele se comunica o tempo todo com o nosso cérebro, né? O nosso cérebro emocional. E os pesquisadores concluíram que 90% da informação trocada entre esses dois cérebros é o coração que se comunica com o cérebro da cabeça. E quando o coração está nesse estado de coerência cardíaca, né, ele começa a coordenar, né, usar essa inteligência, ele tem um poderoso campo eletromagnético, o campo magnético do coração é 5.000 vezes maior do que o cérebro, e o campo elétrico é 100 vezes maior do que o cérebro, e esse campo ele já foi, inclusive, matematicamente identificado como um toroide, né, ele fica mais ou menos, se expande a, no mínimo 3 metros, né, além do nosso corpo. Então, quando você está conversando com alguém, nós estamos recebendo a influência eletromagnética da pessoa. Então, quanto mais intenso esse campo, né, mais influência nós recebemos, né? Por isso que também é comum a gente chegar num ambiente, a gente pode se sentir bem, a gente pode se sentir mal, porque é exatamente você estar ali dentro do campo das pessoas. Então, você chega num lugar que as pessoas são muito positivas, são muito otimistas, né, são muito alto astral, né, enfim, né, espiritualizadas, né, amorosas. Então, você naturalmente a gente se sente bem ali naquele lugar, né? Tem pesquisas que são capazes de medir esse campo, né, em sítios históricos assim. Então, da mesma forma, se você chega em lugares muito densos, né, onde as pessoas estão muito sofridas, preocupadas, né, não confiam entre si, então você é afetado também por esse campo, né? Então, se você vai num lugar que houve muito sofrimento, como um campo de concentração judeu, né, em Auschwitz, né, o nível de vibração é densa, né? Se você vai para um lugar que as pessoas passaram a vida toda ali meditando, dentro de igrejas, então é mensurável essa diferença, né, do campo energético vibracional. E aí eles mostram também que o coração ele coordena também mais de 1.200 reações químicas no interior das células, e quando nós estamos nesse estado, nós abrimos um campo de comunicação, né, não local, né, poderoso com todo o universo, né? Hoje, sabe-se que as nossas moléculas estão se comunicando com o universo inteiro, né? Então, o nosso estado vibracional, o nosso estado de ser predominante, aquilo que a gente acredita e que nós estamos processando internamente, a partir do nosso sistema de crença, que leva às nossas percepções, elas se transformam em informação, né? que se expande além de nós, né? Então, a nossa ação no mundo, ela não precisa de palavras.
né? Ela só precisa de você estar pensando, se você está sentindo, você está se comunicando com o mundo todo, né? E aí, essa comunicação, ela se dá a partir de faixas de frequências, que é exatamente associada à qualidade daquilo que você pensa e que você sente. Como o pensamento tem um componente elétrico e o sentimento tem um componente magnético, né? Então, basicamente, nós nos comportamos como antenas eletromagnéticas, emissoras e receptoras de sinais. Então, é dessa forma que nós podemos nos comunicar, né? Que nós podemos, a partir desse estado de coerência cardíaca, nós podemos expandir a nossa intuição, não é? Então, essa expansão, ou seja, nós ficamos, o nosso campo é como se nós ficássemos, digamos assim, no estado onde nós não temos interferências, temos um mínimo de interferências negativas, né? Porque hoje em dia, né, se você abre o celular, começa a ouvir alguma coisa, né? Ou liga a televisão, ouve uma notícia ruim, ouve alguma coisa, né? Enfim, alguma coisa que mexa com você no campo emocional, você afeta a sua energia, você afeta a sua comunicação. Se você lê alguma coisa, ouve alguma coisa que você fica com raiva, você fica revoltada, né? Então você interfere nesse campo, né, eletromagnético, na sua vibração. Então, os cientistas mostraram que nesse estado de coerência cardíaca, né, nós podemos nos comunicar facilmente com as nossas células, nós podemos nos comunicar diretamente com o nosso sistema imune, nós podemos nos comunicar diretamente com as células-tronco, que são células indiferenciadas, né? Tem as células logo que a gente nasce, tem essas células que são células inteligentes, né? Mágicas, porque elas se transformam em qualquer célula, elas podem curar qualquer coisa, e nós podemos acessar esse campo de informação. Agora, uma coisa interessante é que quando nós estamos com raiva, nós estamos ressentidos, magoados, né? Se você tiver em frequências densas, né, você não chega nas células-tronco. Você precisa estar o sinal precisa estar limpo, né? O sinal precisa estar limpo. E aí a nossa intuição, ela vai também se expandir à medida que o nosso sinal fica limpo, né? Ou seja, que nós somos menos suscetíveis às negatividades, que nós estamos ruminando. Então, sempre que a gente está ruminando negatividade, você tá influenciando, bloqueando esse campo, né? Você está enfraquecendo a sua intuição. Porque essa intuição é exatamente a capacidade de você estar aberto, né? Você está aberto para os sinais que vêm do cosmos. Porque os sinais estão vindo o tempo todo, né? Então, nós temos, o Jung descobriu o que ele chama de inconsciente coletivo, né? Então, nós temos informação do inconsciente coletivo, nós temos informação do campo que está sendo gerado, né? E nós podemos também, dentro desse contexto, criar também campos de autoproteção, né? De autoproteção, para que você possa, digamos assim, criando condições mais favoráveis para você estar acessando, digamos, esse fluxo da intuição, né? Então, a intuição é como se fosse, nós temos a intuição que está associada à própria história, quer dizer, a própria história do universo, né, pode ser acessada no momento de intuição. Então, tem pessoas que em determinado momento elas se comportam, inclusive o Stanislav Grof, né, o pai da psicologia transpessoal, ele fala de algumas experiências que ele fez com respiração holotrópica. No começo ele trabalhava com LSD, de pessoas que se veem como uma árvore, por exemplo. Ela, de repente, é como se ela voltou no estado evolutivo e ela se transformou numa árvore. Então, ela entrou e ela fala do comportamento da árvore, de tudo que acontece dentro de uma árvore. Então, a pessoa, de repente, pode acessar um campo de um micróbio, sei lá o quê.
Então, nesse processo, nós praticamente abrimos, né, passamos a ser canais de comunicação com a história evolutiva do cosmos, né? Então, nós podemos acessar toda essa história e ter clareza de determinados olhares. Tem um caso que a pessoa ele fica vendo como acontece a comunicação dos vasos comunicantes, como é que é transformado os nutrientes dentro da planta. A pessoa se transforma numa planta. Ela de repente, passa a se comportar como uma planta e perceber tudo que acontece ali dentro, né? Então, uma das formas da intuição é você se conectar com a história evolutiva, né? Porque nós somos parte dessa história, né? Os átomos do nosso corpo, né? As moléculas do nosso corpo, elas foram produzidas no interior das estrelas, né? Originalmente. Então, nós temos uma conexão não local quer dizer instantânea, né? Um princípio da física, né? Que transcende tempo e espaço. Nós temos uma capacidade não local de se comunicar com qualquer parte do universo instantaneamente, né? E esses estados, né, integrados, né? Eu prefiro a palavra integrado, né, de consciência, onde você se integra, né? Porque, né, às vezes a pessoa fala estado alterado, né? O Groff diz: estado alterado é quando você toma um remédio, quando você toma uma coisa química, você fica alterado, mas quando você entra num estado de meditação, num estado de comunhão, né, num estado de coerência cardíaca, você entra num estado de integração. Você passa a se integrar. Você se integra ao todo, né? É a história do somos todos um. Então aí a gente começa a ter né, a perceber a conexão entre as coisas. E você passa a ter uma relação com a natureza, de respeito com os animais, com as plantas, né, porque você começa a se ver, perceber que você é parte daquilo, e né, se você destrói a floresta, você está também atirando no seu próprio pé, né? Você está comprometendo a sua própria vida. Então a gente vai perceber essa rede de interdependência, que todas as coisas estão conectadas, né? Então a intuição, quando nós conseguimos acessar esses estados, né, nós começamos a ver com clareza isso, né? Ver a visão sistêmica do mundo, ela vai ficando clara. Né, você vai percebendo que nós estamos em rede e que nosso comportamento influencia o todo, e nós somos influenciados pelo todo. Então, contribuir para um mundo melhor, quanticamente falando, significa evoluir espiritualmente. Evoluir espiritualmente significa elevar a sua vibração, né? Buscar se curar das dores mais profundas e transformar essas dores em aprendizado, para que a gente possa ter mais sabedoria nas nossas decisões, ter coragem também de expressar a nossa verdade interior, né? Então, e aí você também, a intuição permite a gente também se conectar tanto com esse campo que é o inconsciente coletivo, como também com circunstâncias marcantes na história da humanidade. Então, tem pessoas que se conectam com coisas que já aconteceram ou que vão acontecer. Tem pessoas que, inclusive, antecipam, né, certas questões, porque a informação já está no campo. Então, tem pessoas que têm capacidade de desenvolver a habilidade de acessar esse campo informacional, né? Então, é como se a intuição, ela é como se fosse a linguagem da inteligência do coração, né? E o cérebro, ele é a linguagem da inteligência da razão e do ego, tá? Então, o que é que significa isso? Significa que nós temos uma inteligência que nós nos conectamos diretamente à fonte, e nós temos uma outra inteligência que tem a ver com a nossa interpretação da realidade, tá? Que é exatamente os processos que cada um de nós viveu
e que nós passamos a olhar para a realidade a partir daquela lente, né? Então, cada um de nós tem uma lente, né, porque em função da influência que a gente teve dos pais, da religião, da não religião, da cultura, sei lá, da política, do meio que você vive, né? Então, até o clima, né? Vocês que vivem aí no Rio Grande do Sul, o clima influencia no temperamento das pessoas, né? Então, assim, tudo isso faz parte, né? Então, tudo isso faz parte, ou seja, do aprendizado que cada um está passando. Por isso, cada pessoa tem sua história, né? Tem sua impressão digital eletromagnética, que é exatamente a forma como ela filtrou, como ela compreendeu, como ela processou, como ela se transformou, como ela se curou. Então, cada vez que a gente cura uma ferida, a gente muda, né? Se você cura alguma ferida profunda da sua criança interior, a sua assinatura digital eletromagnética muda, né? E aí você fica com menos influências do ego, né? Então, cada vez mais que a gente vai compreendendo a nossa história e filtrando, né, e limpando as sujeiras, as toxinas emocionais, né, nós vamos abrindo esse campo da intuição. Quanto mais comprometidos, né, com visões muito rígidas do mundo, visões autoritárias, né, mais a gente fica sob o domínio da história que a gente acreditou. Ou seja, o nosso nível de liberdade, né, diminui, porque a gente praticamente age de maneira automática, né, impulsionado pelo sistema de crenças que nós muitas vezes ancoramos com muita força, né, e que temos pouca flexibilidade para essa expansão, né, para às vezes jogar fora muito lixo que a gente acumulou durante o caminho, né. Então a busca pelo autoconhecimento, né? Ontem eu terminei até de fazer umas lives que eu estava trabalhando nessa questão da evolução espiritual e eu estava falando dessa questão da felicidade, da prosperidade, né? Em relação a... Então há uma relação direta da questão do desemprego, da questão da pobreza, da miséria, né? Com o nível evolutivo espiritual que a pessoa está, né? Ou seja, a vibração que nós estamos preponderante, ela vai influenciar em tudo que a gente faz na vida, né? Então, os níveis mais densos, que estão abaixo dos 200 Hz, né, na escala do David Hawkins, né, é exatamente esse aí onde estão os níveis de dificuldades maiores, né? Os índices de criminalidade aumenta, o índice de desemprego aumenta, o índice de pobreza aumenta. Quanto mais a pessoa está prisioneira das suas histórias pessoais, né, e está ali remoendo, né, com aquelas histórias densas, está prisioneiro da raiva, da apatia, da vergonha, da culpa, né? A culpa é muito destrutiva, né? Do medo, né? Então você praticamente está dentro de um programa, né, onde você repete automaticamente, o nível de liberdade é muito pequeno, né? O nível de livre-arbítrio é muito pequeno porque a pessoa simplesmente está reproduzindo um programa automático, né? E aí acessar a intuição nessas faixas de frequência é quase impossível. Vai ficando muito difícil. Quanto mais baixa a frequência, porque você tá, na verdade, os programas, eles se sobrepõem a essas possibilidades. Eles são mais urgentes. O nível de necessidade de sobrevivência da pessoa é muito grande. Então, ela não abre esse espaço para uma outra comunicação, porque tem muita comunicação cruzada dentro dela, entendeu? Não tem como você acessar essa, né? Porque você tem muito ruído. Tem muito ruído em cima de uma programação pré-existente, né? E aí você praticamente fica refém, prisioneiro da história, do roteiro, né? E olha para a vida, para a realidade através dessa lente. E diz, a vida é assim, a vida é desse jeito, né? Porque você está ali prisioneiro de um padrão, né? De um padrão mental, emocional, que leva, na dimensão espiritual, você compreender a realidade através daquela lente, o que praticamente fecha as possibilidades de você estar se comunicando com outras, né? Acessando
diretamente da fonte, né? Então, à medida que você vai subindo na escala de frequência, que passa dos 200 Hz, que é a frequência da coragem, da verdade, a busca pela verdade, a busca pela compreensão, da compreensão de si mesmo, né? Ou seja, essa busca pelo autoconhecimento, dos códigos, entender os códigos, né, que nós processamos, né? Entender que existem leis, né? As leis, os princípios herméticos, por exemplo, são referências de leis, né? As 4 nobres verdades do budismo são leis, né? Se você vai ali para os 5 compromissos da sabedoria tolteca, também são princípios também espetaculares. Enfim, se você vai para as constelações familiares, as ordens do amor do Bert Helling, também são princípios cósmicos. Então, quando a gente começa a olhar, poxa, tem leis, né, tem coisas aí que são regidas por... Né, aí você começa a entrar num processo de aceitação, né, e aí entra a possibilidade de você evoluir até o nível da razão, que é exatamente quando você começa a compreender racionalmente. Você desenvolve o hemisfério esquerdo para acessar a compreensão também espiritual das coisas, tá? Então, o caminho espiritual, ele passa pela razão, pela ciência. Antes do amor, que é a frequência de 500 Hz, vem a frequência da razão, que é 400 Hz. E segundo David Hawke, só 4% da humanidade passa da frequência de 400 Hz. É um número muito pequeno. Entendeu? Porque também a razão pode ser uma ponte para uma prisão, que é a visão mecanicista, materialista do mundo. Muitos cientistas são prisioneiros da sua própria razão. Ele não consegue expandir, né? Muitos médicos materialistas, eles não conseguem expandir, eles ficam ali presos daquela, né? Passa a vida toda dando remédio para as pessoas, ele não consegue olhar para o indivíduo, né? Então, também a razão, ela é fonte de aprisionamento, se você não perceber ela como uma ponte, né? Então, a razão, ela pode ser uma ponte para uma compreensão espiritual, né? E, de repente, levar você para essa dimensão, né? De se aproximar dessas leis. E aí, a partir de 500 Hz, que é a frequência do amor, e a partir de 540, a frequência do amor incondicional, que já rumando para a compaixão e a paz interior, que é a frequência de 600 Hz. Então, aí já são territórios onde você vai estar em comunhão com o todo, né? E vai educando o seu próprio corpo a naturalmente se autocurar, né? Então, o processo de autocura é um processo também de elevação, né? E aí a intuição naturalmente abre, porque o nível de interferência do ruído dos programas de baixa frequência, eles estão cada vez mais, né? Mesmo que eles existam, você é capaz de olhar para eles e dizer, não, eu não me identifico, isso aí fez parte da minha vida, mas eu não me identifico mais com isso, entendeu? Isso serviu de aprendizado, né? Porque todos nós, tudo que a gente passou é fonte de aprendizado. Então a gente olha, né? A gente agradece, mas a gente diz, não, isso tá nesse lugar aí é um lugar de dor, é um lugar de sofrimento, eu não quero mais estar, eu não quero um lugar de doença, eu não quero mais viver aí nesse lugar, entendeu? Então aí naturalmente nós vamos percebendo que é mais leve, é mais interessante, né? Você viver em frequências, treinar, porque é um treinamento também, né? Os budistas fazem muito essa coisa do treinamento, da meditação para compaixão, para bondade, né? E aí os neurocientistas começaram exatamente a estudar isso. Tem um capítulo do meu livro que eu trago, o Richard Davidson, trazendo essa coisa do estudo, mostrando que a bondade é um dos princípios básicos para que você tenha um cérebro saudável. Então, expressar a gentileza, a bondade, a compaixão, isso promove saúde. É um antídoto, o melhor antídoto para a depressão, para a ansiedade, para essas coisas. Você ter um bom coração, né? Você, uma pessoa altruísta, está voltada conscientemente, né, para contribuir para o bem maior, né? As pessoas são mais felizes, são mais realizadas, elas são mais saudáveis. Então isso já tem trabalho sempre. Vivem mais. As pessoas otimistas chegam a viver até 11 anos mais. Se recuperam mais rápido dos problemas de saúde, né? E aí aí essa coisa do somos todos um, né? Ela exatamente
somos todos um é você começar a perceber, abrir essa porta da intuição para essa comunicação sem sinal, né, sem interferência das negatividades, você possa estar se comunicando só pelo olhar, né? Só pelo pensamento. Você olha, já percebe, já chega no cenário, a comunicação já se estabeleceu, né? Então, e aí é um caminho, né? Eu como estudioso dessa área, apaixonado por tudo isso, né? Então vejo isso como um caminho que todos nós estamos sendo convidados a trilhar. Então, o maior propósito da vida é exatamente evoluir, né? E fazer parte dessa dimensão, né? Entendendo essa coisa do somos todos um como algo que é inerente, né, à nossa natureza. Nós estamos conectados a todos e essa consciência nos leva a procurar viver de forma íntegra, de forma digna, de forma amorosa, né, respeitosa, porque essa é a melhor forma de conviver. É a melhor forma de você criar as melhores condições para si mesmo, né? Então passa a ser uma compreensão, né? Você não está agindo, você está agindo porque é uma forma mais inteligente e mais sábia de viver. Então, eu espero que vocês tenham, que essas informações tenham sido úteis para vocês, que tenham esclarecido essa questão da intuição, da razão. E aí eu fico à disposição de vocês para dúvidas que tiverem. Bom, Alice, então desenvolver a intuição é um trabalho de autoconhecimento, de autocura e não só de meditação. Engloba várias coisas que a gente tem que trabalhar na gente para chegar a desenvolver essa intuição. A meditação é um caminho, né? É um caminho porque a meditação nos leva a esse estado de presença, né? E de coerência cardíaca, né? A respiração, né? Respirar de maneira consciente, né? Porque a meditação tem a ver com respiração também, né? Então são canais, né? Mas assim, você simplesmente está, por exemplo, né? Em contato com a natureza, você passar 1h30, 2 horas numa floresta, em contato com a natureza, caminhando, contemplando, isso interfere também. Isso é uma forma de você acessar direto a negatividade dos pensamentos, diminui, melhora a qualidade do sono, ansiedade, você vai ajuda a limpar, né? O contato com a natureza, porque você tá em contato com a vibração original, entendeu? Com os olhos essenciais, com o cantar ao lado dos pássaros, a cantoria das águas. Então, assim, também uma forma de você acelerar esse processo é também aumentar a proximidade com a natureza. E a coerência cardíaca que tu fala tem a ver com as batidas, os batimentos cardíacos mesmo? É baixar, acalmar os batimentos? Seria isso? Ele tem a ver com o que eles chamam de variabilidade do ritmo cardíaco, tá? Que é o tempo entre uma batida e outra. Então, eles mostraram que existe, quando nós estamos nesse estado chamado de coerência, existe essa variabilidade, ele atinge, né, uma performance, né, que é, digamos assim, onde o coração trabalha a todo vapor e ele consegue exatamente, como ele tem uma comunicação direta com o cérebro emocional, é como se ele conseguisse acessar o cérebro emocional e dizer, olha, acalma aí, deixa, né, para essa conversa aí, esse ruído, né? Chega para as células e começa a coordenar o que está acontecendo. Então ele entra em cena com seu poderoso campo eletromagnético e começa a organizar, né, toda essa história. Pessoal, quem quiser perguntar também, fiquem à vontade. Vou ver se tem alguma coisa no chat também. Com licença, eu poderia falar com o professor. Bom dia, professor Wallace. Bom dia, quem está falando? Meu nome é Débora, eu sou dos Oraculistas. Satisfação de ter um pernambucano de serra talhada na nossa casa. Pois é. Morei muito tempo em Recife, adoro uma cultura sensacional. Legal. Professor, eu gostaria, porque eu estou iniciando no mundo holístico, e acho que os meus colegas aqui, tem várias pessoas que estão iniciando na prática,
e às vezes temos bloqueios em relação ao processo intuitivo. Estamos muitas vezes mais ligados a livros, à racionalidade, como o professor falou ali, fez um adendo, e assim, como leiga no assunto, mas com a necessidade de orientação, eu gostaria de uma dica do professor de como a gente pode, num exercício diário, numa visão minimalista da vida, começar a tentar praticar ou aflorar essa questão da intuição sem tanta racionalidade, sem tanto bloqueio. Não que vai existir uma fórmula mágica, mas se o professor nos ajudar com alguma vivência, como é que ele adentra nessas questões sem tanta rigidez. Olha, uma coisa que eu diria para você é, primeiro, que você precisa diminuir a quantidade de ruídos, tá? Então, por exemplo, se você faz parte de grupo de WhatsApp que tem muita negatividade, tem muita fake news, essas coisas, pessoas lá naquelas vibrações baixas, sai desses grupos, entendeu? Então, assim, sai, simplesmente diz, gente, eu estou muito ocupada, não estou... Assim, porque se você está dentro de ambientes, né, que tem muita negatividade, você está contaminada, entendeu? Você naturalmente vai se contaminar com aquilo ali, tá? Então, passa um tempo sem ver nada, sem ver televisão, sem ver notícias, sem ver nada, entendeu? E confia que as informações o que é necessário vai chegar a você. Porque você precisa estar criando um campo de proteção. Tá? Então, de tempos em tempos, eu faço assim, eu me desligo, né, das coisas para eu poder estar me abrindo para esse mergulho interior. Porque se você todo dia é bombardeado por negatividade, vive participando de grupos... Né, hoje, a questão da mentira virou quase uma profissão, né? Porque você tem hoje pessoas que vivem de mentira, né? Vivem criando sites para mentir, né? Então é uma coisa muito louca, isso está acontecendo no mundo todo, né? Entendeu? Então, se você está conectado a esses campos, que são energias muito densas, isso compromete a sua capacidade de acessar esse campo, entendeu? Então, primeiro, faz cria um ambiente, né? Ou seja, procura se conectar a pessoas, ler coisas, ver coisas que impulsionem a tua energia, entendeu? Que te inspirem, né? Que te tragam inspiração, entendeu? Então é muito importante isso, né? Procurar conectar com pessoas que estão numa busca genuína por evolução, entendeu? Com integridade, com justiça, com alegria, né? Com bondade, entendeu? Então isso nos fortalece, né? Isso nos fortalece. Por outro lado, vem a necessidade também de olhar com profundidade para nós mesmos, no sentido de ver onde é que nós estamos emperrados, onde é que nossa vida está emperrada, né? Porque aquilo que você está remoendo, né, que você fica remoendo, coisa que é mal resolvida desde quando você era criança e está ali, então isso também é uma interferência, né? Isso é um nível de interferência que está interferindo na forma como você olha para as pessoas, como você se comunica, como você se expressa, entendeu? É aí essa busca pela autocura, e aí isso envolve o autoconhecimento, envolve investir no que for necessário investir, né? Para que você diminua esse contexto. E não só também, mas também é que você aprenda com as experiências, né? Porque as experiências, por mais difícil que sejam, elas trazem um aprendizado. Muitas vezes um aprendizado sistêmico. Então, conhecer a história da sua família, conhecer bem a história dos seus pais, buscar se reconciliar com os pais, como Bert Hellinger diz, tomar os pais, entendeu? Então, se a relação com os pais está comprometida, dificilmente a pessoa vai estar com isso também interfere diretamente no acesso, entendeu? Porque você está com a sua base energética, como você tem pai e mãe dentro de você, né? Se você está em conflito com seus pais, você está em conflito com você o tempo todo. Não tem como ser diferente, né? 50% dos nossos genes vem dos pais, do pai e vem da mãe. Se eu estou em conflito, né, com os meus pais, eu estou em conflito comigo mesmo o tempo todo.
entendeu? Então, assim, olhar para essas bases, né, sistêmicas, né, compreender a história, né, e tomar, né, como Bert Hellinger diz, tomar e dizer, olha, essa coisa de não querer mudar os pais, entendeu? Eles são assim, né? Eles nos deram o melhor que eles puderam, por mais difícil que tenha sido para nós, na nossa compreensão do mundo, mas eles fizeram o que eles sabiam fazer, né? E como pais também e mães, nós também fazemos o que a gente sabe fazer. Então, acredito que esses pontos, por outro lado, né, a comunhão com a natureza, aumentar a conexão, a proximidade com a natureza, é algo... tem um capítulo do meu livro que eu falo da medicina da floresta. Então, nós deveríamos usar, os hospitais deveriam estar cheios de árvores, de plantas, né, os ambientes. Então, isso hoje é ciência de ponta, mostrando o poder de cura da floresta, né? Então, essa reconexão com a natureza, né, banho de cachoeira é uma coisa maravilhosa, banho de mar, tudo isso. Por outro lado, também entender que nós podemos estar nos intoxicando muito diariamente com alimentos cheios de veneno, de agrotóxicos, de produtos químicos. Tudo isso gera interferência, entendeu? Porque no nível quântico, tudo é vibração e tudo é energia. Então, se todo dia você está jogando química dentro de você, aí a questão da libertação dos medicamentos químicos. Né? Eu tenho mais de 30 anos hoje que eu não uso medicamento químico, a não ser numa situação emergencial, mas para me tratar de alguma coisa, não. A doença, para mim, é uma fonte de aprendizado. Não é? Claro que numa emergência, numa coisa, eu me submeto, porque entendo a importância disso, uma cirurgia, uma coisa... mas, assim, para me tratar de algo, eu vou atrás da causa daquilo, né? E vou buscar as medicinas naturais que não me agridem. Então, diminuir o nível de agressão de toxinas no seu corpo é fundamental também, porque você está com o corpo todo envenenado, todo comprometido, né, energeticamente, entendeu? Então, isso também influencia nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, na tua vibração. Então, é um olhar para todas as dimensões da vida, no nível material, o que você come, o que você bebe, o que você pensa, o que você sente, né? A comunicação com essa dimensão espiritual, entendeu? Então, tudo isso é um processo de faxina, um processo diário de aprendizado, com humildade, mas com muita tenacidade, né? O processo espiritual, a evolução espiritual eu fiz até uma live com meu amigo Haroldo nessa semana. Ele dizia, não, o caminho espiritual, ele é fácil e é difícil, né? Então, ele é fácil e é difícil. Ele é fácil porque a nossa essência essa é a nossa essência. Mas, assim, como nós nos distanciamos tanto, né? Nós tivemos uma ciência completamente materialista, desconectada, a própria religião foi interpretada de uma maneira que gera muita confusão, muita culpa, muito medo nas pessoas. Então, é como se a gente tivesse que juntar os cacos, né, para poder... E isso requer, às vezes, uma reengenharia, um processo de reinvenção, né? E por isso que a frequência da coragem é o divisor de águas. A gente precisa ter coragem para se reinventar e para jogar fora muito lixo de coisa que não serve mais para a gente, que não faz sentido a gente estar carregando. Ok? Gratidão pela partilha e pelo seu tempo. Oi, Wallace, eu tenho uma pergunta. Claro. Porque, assim... Como é teu nome? Daniel, né? Perdão. Por exemplo, quando a gente, via de regra, faz todo sentido. Quando a gente vai liberando essas toxinas, quando a gente vai se limpando, a gente vai se elevando, a gente vai tendo uma qualidade de vida melhor. Eu queria entender, por exemplo, qual que é o seu ponto de vista sobre a noite escura da alma? Porque eu acho isso um processo tão contrário a essa lógica que a gente tem, sabe? De, conforme eu vou melhorando, minhas condições vão melhorando, e aí você pega pessoas santas que do nada simplesmente se desconectam e se sentem completamente perdidas. Como que você... Não sei se eu me fiz claro. Sim. A noite escura da alma, né? Quem trabalha bem isso aí é o Joseph Campbell, né? Que é uma grande referência nessa área no mundo, né? E ele diz o seguinte: onde você tropeçar, aí está o seu tesouro.
entendeu? Então, quanto maior o tropeço, maior a sua oportunidade. Então, a noite escura da alma é exatamente um momento, muitas vezes, de ruptura, de profunda desconexão, de profunda dor e sofrimento que nós passamos e que faz parte de um processo. Na psicologia transpessoal, eles falam também de um processo que é chamado de emergência espiritual. E tem pessoas que se desconectam, ela entra num processo de desconexão que, se ela não tiver um terapeuta preparado para trabalhar isso, ela vai entupir a pessoa de medicamentos, né? Porque o pessoal pode achar que a pessoa ficou louca, né? Ela está em uma outra dimensão. Então, essa noite escura da alma é um processo de ruptura, né? É como se a vida está um tropeço que está convidando você a um processo de expansão, né? A um processo de olhar para si, né? É aí onde você, dentro dessa perspectiva, né, o que eu costumo dizer para as pessoas, né, como eu vejo a medicina do futuro baseada, né, nesses princípios, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que é atendida por um médico com essa concepção, e a pessoa chega lá com câncer terminal, né, o médico, ao invés de vender para ela desesperança e dizer que ela tem 3, 4 meses de vida ou uma semana, ele vai dizer: você está diante de um tesouro, você está diante de algo muito precioso. Agora a grande questão é: você está disposta a olhar para isso? Porque o pai da medicina, Hipócrates, ele dizia: a primeira coisa que um profissional de saúde deveria perguntar a uma pessoa que está doente é assim: olha, tudo bem, né? Você está aí. Agora, qual é a sua disponibilidade para mudar os hábitos que levaram você a adoecer? Porque a lógica que nós vivemos é exatamente a pessoa que quer uma pílula mágica, né? Por isso que tem tantas farmácias. A pessoa quer arrumar um negócio, né? Aí vem lá um sofrimento, vem uma depressão, a noite escura da alma, uma baita sofrimento. O que a pessoa faz? Vai tomar remédio. Ela vai se entupir de remédios, ela vai para um psiquiatra, aí é que ela vai tomar remédio mesmo, entendeu? Então, é tudo tratado, né, sem olhar para essa oportunidade, entendeu? Então, o que eu digo para as pessoas é que quanto maior o tropeço, maior a oportunidade. Ou seja, nada acontece por acaso, né? Os estudos científicos mostram que 70% dos acidentes mais graves de carro, as pessoas estão passando por sofrimentos internos, elas estão com um mundo muito confuso, elas estão vivendo um momento caótico na vida delas. Então, aquilo que está se projetando fora é um reflexo do mundo interior, entendeu? Você simplesmente ficar reclamando ou tomar remédio para os sintomas não é o caminho. O caminho é dizer: opa, por que aconteceu isso? Então, diante daquilo, você vai olhar e dizer: opa, tem aqui né, tem algo precioso aqui com isso, eu preciso olhar para isso. Aí você pode reconstruir sua vida sobre uma nova base, né? Ou seja, tirando todos os frutos daquela experiência, agradecendo, né, e olhando para aquele tropecão, né, pelo sofrimento que você está passando, como uma bela oportunidade. Aí você redimensiona, né, ao invés de ficar com foco na vitimização, na reclamação, por quê está acontecendo isso comigo, você vai dizer: eu agradeço e eu agora posso não estar nem entendendo bem, mas eu sei que deve ter alguma coisa, né, de interessante, né? Nada acontece por acaso e eu sou o responsável principal por isso. Então, é o meu estado, eu atraí essa situação para que eu pudesse evoluir, entendeu? Então, aí você redimensiona completamente, o olhar sai do foco do problema para o foco na solução. Entendi. Obrigado. De nada. Tem uma pergunta aqui no chat da Ana Dias. Ela pergunta se há setores na intuição. Se existe intuição racional ou emocional, ou seria mesmo conjunção entre espiritual, mental e emocional? O racional, né? O racional está mais ligado à inteligência, a conexão com o cérebro, né? Ou seja, é o banco de dados, né? Então, a razão é você tá se conectando a esse banco de dados, né? Porque a intuição, dentro dessa perspectiva, é o acesso direto à informação, entendeu? Então, você tá numa determinada frequência, né, onde você conecta aquilo ali, né? Então, quanto mais nós estamos, digamos, com esse campo interno,
mais limpo da negatividade, entendeu? Mais nós ficamos, é como se o nosso sinal ele fica mais puro e a gente também fica com a capacidade de compreensão da informação que chega até a gente. O nosso discernimento aumenta também, entendeu? Porque a gente está com menos ruídos. Quanto mais ruídos, quanto mais negatividade, mais interferência na compreensão do que está acontecendo, entendeu? Ou seja, elevar a nossa frequência é uma forma também de você se conectar ao que está em frequências elevadas. O Jung chamava de coincidências significativas, né, que é a sincronicidade, exatamente quando você está com muita intensidade em algo, né, você de repente começa a acontecer coisas, coincidências, né, surpresas em relação àquilo que você está se propondo a fazer, entendeu? É uma forma até de você... As sincronicidades, elas são como se fosse uma orientação de que você está no caminho. Então, quando a gente está muito atento, está com um propósito muito forte de realização de alguma coisa, está com o coração puro, um propósito integrado naquilo que a gente faz com muita vontade e intensidade, uma coisa que eu recomendo olhe, fique atento às sincronicidades. Porque as sincronicidades é como se o universo está dizendo, olha, você tá é por aí mesmo, segue. Você está na pista, entendeu? E isso também é essa conexão, né, através da intuição. Essas sincronicidades pode se chamar também de coincidências? Coincidências significativas. Não é uma coincidência qualquer, é uma coincidência assim que você disse, opa, o que é isso, né? Tá muito, né? Acontece coisas assim. Uma vez eu recebi, eu estava pensando numa pessoa, estava querendo muito falar com uma pessoa e eu não tinha o telefone da pessoa. E aí ela também não tinha o meu telefone. E de repente ela ligou para mim. Aí quando eu atendi o telefone, ela disse, quem é? Eu digo, é o Wallace. Ela disse, ué, mas eu não liguei para você. Eu disse, bom, mas eu estava querendo falar mesmo com você, então vamos aproveitar, né? Então foi uma coisa assim incrível, né? Que ela não ligou para mim e eu estava querendo muito falar com ela, né? E de repente ela apareceu ali no meu celular. Então foi uma coisa assim incrível, né? Acontece essas coisas. Deixa eu ver mais uma perguntinha aqui do Marcos. Sobre a cocriação, o professor tem alguma experiência? Muitas, né, Wallace? Tem muitas. Tem muitas. Então, a cocriação, nós estamos cocriando o tempo todo. O universo é uma resposta a nós mesmos, né? Claro que aí há uma diferença entre cocriação inconsciente, subconsciente, que é o nosso piloto automático, onde nós estamos criando a nossa realidade, às vezes até aquilo que a gente não gostaria, né? E tem a cocriação consciente. Só um pouquinho, Roberta, tem que desligar o microfone. Roberta, obrigada. E aí tem a cocriação consciente, que aí requer esse trabalho interior, que é essa preparação para você diminuir o ruído, né? Para que você tenha o sinal bastante claro, para que você também tem que ter cuidado também no processo de cocriação com a vaidade, entendeu? Para você não começar a estar achando que agora você como a gente fala aqui no Nordeste, o rei da cocada preta, não sei se existe isso aí, né? Você começa a se achar o máximo, né? Não, isso é o natural, porque a gente já faz isso. Você vai treinar para fazer de maneira consciente, porque nós estamos o tempo todo numa parceria com o universo, né? Então, esse processo de purificação da nossa matriz interior, ele vai levando a que a gente possa, né? E aí ter também clareza que existe por trás uma ética cósmica, né? Que aí é exatamente onde nós vamos compreender as leis, a lei de causa e efeito. Então, a gente não vai usar, né? Não vamos usar as nossas capacidades, os nossos poderes pessoais que todos nós temos, né, para fazer o mal, né, para criar problema para as outras pessoas, né, ou seja, em benefício próprio. Então, isso aí é burrice, né?
Então, é importante, assim, estar muito conectado também com os princípios espirituais, né? A lei de causa e efeito, eu acho que é uma lei básica, ou seja, você plantou, você vai colher. Então, assim, cuidado para não estar fazendo coisas, né? Que achando que ninguém está sabendo, não tem isso não. Você tá mandando o sinal. Mandou o sinal, você vai colher o resultado, entendeu? Isso não é um processo de punição, é um processo, na verdade, de justiça. Você está tendo a experiência que você criou. Você está convivendo com a experiência que você criou, né? Então, a gente vai buscando também purificar a nossa intenção no sentido de fazer o bem ser uma coisa natural, ser a nossa essência, né? Porque tudo vai voltar para nós mesmos, então a gente fazer o bem é uma forma também da gente acelerar o nosso processo de evolução e criar condições para ser uma pessoa mais próspera, né? E a prosperidade aí eu sempre procuro trazer numa perspectiva mais ampla, né? De ser uma pessoa mais feliz, mais realizada. E a prosperidade no nível e evoluída, né? Prosperidade é evolução. Você está se movimentando no sentido de evoluir no nível mental, material, emocional e espiritual. Tem outra pergunta da Paola. Professor, alguma dica de como curar as mágoas com os pais e com o passado? Olha, a primeira coisa que eu indico, né, para os meus alunos, as pessoas que acompanham o meu trabalho, pela minha própria experiência, a primeira coisa faz logo uma constelação familiar, tá? Constela para compreender sistemicamente o emaranhamento. Se você está ocupando um lugar que não é seu, entendeu? Também para entender que, às vezes, o que você viveu com seus pais, os seus pais viveram também com os pais dele, e que os pais dele possam ter vivido com seus bisavós, entendeu? Então, muitas coisas dentro da estrutura familiar são repetições sistêmicas de algo que está precisando ser curado, né? E aí a gente, com isso, nós passamos a ter um olhar de mais compaixão, né, com os nossos pais, né? Então, a compaixão é você olhar e ver neles, né, como todos nós estamos buscando a luz, mas às vezes a gente não sabe onde é que está a luz. Então, às vezes a gente está tirando o nosso próprio pé por ignorância. E assim, os nossos pais, eles nos dão aquilo que eles tiveram. O Bert Helling diz, olha, se nossos pais fossem perfeitos, nós seríamos seres humanos inúteis. Porque é através da imperfeição dos nossos pais que nós somos a pessoa que somos. Porque aquilo que nossos pais não puderam nos dar, nós vamos aprender na vida, nós vamos precisar construir. Isso nos traz força, nos traz a possibilidade de deixar de ser criança também, né? Então, ter cuidado também na relação com os pais, para não continuar numa relação infantil, né, de reclamação, de uma criança que fica ali batendo o pé e quer que os pais sejam da forma como você entende que deve ser. E os pais não são, né, o que nós queremos, eles são o que eles são. Então, quando o Bert Helling fala tomar os pais, ele diz, olha, simplesmente os pais são isso aí mesmo, né? Ou seja, é a melhor forma de você conduzir esse processo e investigar, conhecer a história dos pais, né? Porque quando você consegue olhar, conhecer bem com profundidade a história dos pais, você vai ver que possivelmente seus pais tiveram uma vida mais difícil do que a sua. Às vezes muito mais difícil, muito mais difícil. Então isso nos leva a esse campo da compaixão, de dizer, poxa, mas meu pai também ele recebeu pouco, né? Minha mãe recebeu pouco. E aí a gente vai buscar realmente essa compreensão, porque o sucesso, né? Hoje se fala tanto em sucesso, em prosperidade, então há uma relação direta de sucesso na vida com relação com a mãe, e o sucesso financeiro na relação com o pai, profissional, entendeu? Então essa base, né? Essa base, curar essa base sistêmica é a primeira coisa que eu recomendaria para todos vocês. Mais alguma pergunta, gente? Oi, bom dia, Wallace. Bom dia. Quem está falando? Meu nome é Ana Paula. Ana Paula. Rio de Janeiro e gosto muito de Pernambuco. Deixa eu te falar, existe calcificação da pineal?
Olha, eu não sou um grande especialista nisso aí não, mas eu já li sobre isso, né, que existe sim esse processo de cristalização, né? Então a pineal ela funciona como um canal, né? Existem cristais realmente lá na pineal e que elas funcionam como se fossem as pessoas que têm, por exemplo, né? Eu andei lendo uma vez sobre isso. Eu convidei até um médico uma vez, o doutor... é um médico que é muito famoso lá de São Paulo, que ele é espírita, né? Ele estuda muito sobre a pineal. Ele deu uma palestra num evento internacional, doutor Felipe, não, como é que é o nome dele? Se alguém souber aí. Ele é professor da USP, né? Um cara muito reconhecido, e ele faz uns estudos sobre isso aí, né? E ele chega a mostrar que pessoas que têm uma mediunidade mais desenvolvida, ela tem também mais cristalização na pineal. Então, é como se a pineal fosse fosse aí uma antena, né? Uma antena que nos conecta a essas dimensões e dentro desse contexto, né? Essa cristalização da pineal leva também a uma ampliação da intuição. Mais alguma pergunta, gente? Procura pineal. Ele é Felipe de alguma coisa, esse médico. Ele tem vídeos, é um grande estudioso, então ele é uma referência no Brasil nesse estudo da pineal. Bom, Wallace, então vamos agradecer mais uma vez a tua presença. Se ninguém mais tem mais nenhuma pergunta, a gente ficou muito honrado de tu ter vindo, foi muito esclarecedor para a gente que trabalha com a questão de acessar o campo da nossa consulente, né? Isso ficou mais claro para nós agora, que não é só uma questão de estar presente ali, é todo um trabalho interno que a gente tem que fazer para desenvolver a intuição e nos tornar melhores, né? Em todos os sentidos, em todos os campos da vida. E principalmente ser mais empata, né? Nos colocar no lugar do outro, cooperar, assim como tu falou das moléculas, dos átomos e as bactérias, os micróbios do corpo cooperam, a gente também tem que cooperar mais com todo o sistema planetário do mundo, enfim, da Terra. Muito obrigada, então, Wallace. Nada, deixa eu só confirmar aqui, é esse mesmo, Sérgio Felipe de Oliveira, a Laís colocou aqui. Eu gostaria de convidar vocês, olha, a partir de amanhã, eu estou dando um curso gratuito, que é o Treinamento Quântico da Liberdade Sistêmica, né? E vocês podem se inscrever gratuitamente lá no meu perfil do Instagram. Não sei se a Laís está aqui da minha equipe, eu não sei se ela tem um link aí. E também gostaria de convidar vocês a conhecer meu último livro, né? Meu 10º livro, O Poder da Autocura, né? Tá? Então, esse é o link para você se inscrever. Então, é um curso que eu vou dar completamente gratuito de segunda a quinta, né? Onde eu vou trabalhar essa questão sistêmica da liberdade, trazendo muito de um viés espiritual, né? E esse livro aqui, eu lancei agora dia 10 de julho, você pode tanto adquirir o livro, e eu estou fazendo também uma imersão desse livro em 2 noites, são 10 capítulos, então eu vou pegar cada noite nós vamos estudar 5 capítulos, tá? Então eu vou me aprofundar. Então quem tiver interesse, de repente, entre em contato conosco. Esse link também da imersão, tanto com o livro, né, e com alguns bônus especiais, também com conteúdos relevantes, né, que contribuem nesse processo, estão lá no meu link do meu Instagram. Você pode dar uma passada lá. E quem quiser participar do treinamento quântico, ele é um treinamento totalmente gratuito, né? E aí é um treinamento profundo, né? Vão ser aí 2, 3 horas de aula que eu vou dar por noite, trazendo muitas referências científicas e espirituais dentro dessa perspectiva de entender que muitas vezes o que nós chamamos de liberdade, muitas vezes é um processo sofisticado de aprisionamento, né? Por desconhecer as leis
essas leis cósmicas, né? Então eu vou estar aprofundando isso aí a partir de segunda-feira, tá? Então quem tiver interesse é só se inscrever. A imersão do livro está aqui também. Nós vamos fazer, eu acredito, no final do mês. Nós íamos fazer agora no dia 10, mas algumas pessoas estão querendo mais tempo para ler o livro, então a gente deve começar só no final do mês, né? Ou no começo do mês de setembro. Vai ser um aprofundamento onde eu vou pegar capítulo por capítulo, contar um pouco da história. Tem muitos exercícios práticos, né? É um roteiro voltado para que você possa acessar o poder de cura da inteligência do próprio corpo e também da natureza, né? Então vou entrar na questão dos micróbios, da floresta, das emoções, né? Da homeopatia, né? Dos biofótons, da espiritualidade. Então é um livro que está um conteúdo bem amplo e abrangente, tudo muito bem fundamentado cientificamente, tá? Então será um prazer, quem puder participar, será um prazer receber vocês, tá? Prazer foi nosso te receber aqui, agradeço muitíssimo e vamos todos participar lá, sim, com certeza vai ser um grande presente para nós. Cristina, foi um prazer rever você, viu? Vamos ver se essa pandemia voltar, eu possa voltar aí em Porto Alegre. Eu estou morrendo de vontade de fazer um evento ao vivo. Estava até divulgando ontem, né, que umas amigas minhas me convidaram para fazer. Possivelmente eu vou fazer um workshop aqui de lançamento do meu livro aqui em Recife, né? Porque realmente, para quem sempre viajou muito como eu, está mais de um ano só trabalhando online. Eu gosto do online, mas assim, gosto muito também desse contato presencial. Então, vamos torcer para que em breve a gente possa ter essa oportunidade de se encontrar ao vivo. Um grande abraço para vocês. Espero que esse conteúdo de alguma forma tenha contribuído aí, esclarecido, né, para vocês, e estamos à disposição, né? Se forem participar do treinamento, da imersão, será um prazer encontrar vocês por lá. Um ótimo dia para vocês e um ótimo final de semana, tá? Obrigado, já me coloco à tua disposição quando vier a Porto Alegre, precisar de alguma coisa, produção, pode me contar comigo. Tá ótimo, Cristina. Tá bom? Com certeza. Tá Obrigado, bom. Wallace. Nada, tchau, tchau. Bom final de semana, professor. Bom final de semana, gente. Obrigado, tchau, tchau. Maravilha, hein, gente? Muito bom. Conteúdo aberto. Maravilhoso, hein? Olha, foi muita coisa. Mas vale muito, né? Ler os livros dele também, olha, esclareceu muita coisa para mim hoje. Bacana, aproveitar esse curso aí que ele está disponibilizando, né? Sim, fechou bem com o tempo, né? Deu Sim. certinho. Então tá, amiga. Obrigado mais uma vez. Obrigada também, Cris. Beijo. Valeu. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.